Pessoal, sejam bem-vindos aí à parte 7 do nosso treinamento em NR35, trabalho em altura. Meu nome é Gilson Vieira, eu sou engenheiro de segurança do trabalho. Na parte 7, pessoal, vamos tratar como tópico aí, conteúdo, os acidentes típicos em trabalho em altura. Então, pessoal, iniciaríamos com um tópico aqui da NR35, item 35.2.2. onde delibera sobre aquilo que cabe ao trabalhador, né? Então, no primeiro item, é dito o seguinte: o trabalhador ele deve cumprir os procedimentos. Então, aquilo que foi estabelecido do ponto de vista de sinalização, isolamento, equipamento auxiliar de elevação, os equipamentos de proteção coletiva, os equipamentos de proteção individual, esses itens devem ser utilizados e o procedimento deve ser cumprido de modo que a atividade seja feita com total eficiência, eficácia e segurança. Olha só, ainda a NR35, item 32.2.2, ela delibera que o trabalhador ele deve colaborar com a implementação da NR35. Né? Nós discutimos já vários tópicos aqui referentes à NR35. Então, assim, é muito importante nós internalizarmos a necessidade de aplicação desses itens, desses cuidados, dessas normas e do que é estabelecido para que se realize uma atividade com segurança. Então, outro ponto importante aqui, zelar pela segurança e saúde que possam ser afetadas por ações e omissões no trabalho. Então é importante aí seguir os procedimentos, cumprir os tópicos da NR35, inclusive zelar pela sua segurança, considerando ações e omissões na realização daquilo que precisa ser feito para que o trabalho seja realizado de forma segura. Então, amigo, grande parte aí dos acidentes, eles são resultantes aí de ações inseguras, né? Por parte principalmente aí das pessoas envolvidas na atividade. Então, ações inseguras são uma das principais causas de acidentes. E essas ações inseguras, elas têm relação direta com o quê? Descumprir regras e procedimentos de segurança. Onde é para fazer uma fixação de uma escada, utilizar o cinto de segurança, utilizar o cinto conectado. Por vezes, o trabalhador até utiliza o cinto de segurança, mas aí na ausência de um supervisor, de uma outra pessoa que esteja olhando a atividade ser realizada, esse profissional se vê numa condição em que, poxa, eu não vou usar. E ali ele desconecta o cinto ou deixa o cinto desconectado. Então, assim, são ações inseguras. Negociar consigo mesmo a possibilidade de agir de forma incorreta, né? Saber o que é certo é uma coisa, fazer o que é certo é outra. Amigo, não negocie com aquilo que é errado. A possibilidade de não usar o equipamento de proteção, a possibilidade de não conectar o talabarte na linha de vida, não negocie com isso. Todas essas ações têm a ver com a sua segurança, a segurança de quem está realizando a atividade. Então, olha só, essas ações inseguras que eu estou falando têm a ver com descumprir essas regras de procedimento, não utilizar o EPI. O EPI foi fornecido, disponibilizado e simplesmente a pessoa não usa. Ela realiza a atividade e toma por si própria a ação de não usar o equipamento de proteção que foi fornecido, foi orientado que tem que ser usado e foi fornecido. Então, amigo, mais uma vez, não negocie com aquilo que está errado. Saber o que é certo não é fazer o que é certo. E para ser feito o que é certo, isso depende de você. O quanto você negocia com você mesmo, fazer aquilo que não garanta a sua segurança e a segurança de outras pessoas envolvidas direta ou indiretamente
na atividade. Então, olha só, trabalhar sobre o efeito de álcool e drogas. Isso é outro ponto importante, né? Nessa situação, o trabalhador não deve se envolver em atividades que o exponha a condições de risco, principalmente trabalho em altura. Então, sobre o efeito de drogas e álcool, amigo, não combina, não se exponha a realizar um trabalho em altura, exposto ao risco de queda, sob o efeito de álcool e drogas, ok? Operar máquinas e equipamentos sem a qualificação e autorização. Esse é outro ponto importante, amigo. Olha só, se você não tem a capacitação de NR35, se você não tem esse treinamento de NR35, você não tem, de repente, a qualificação necessária para operar um determinado equipamento, amigo, não faz. Não faça, não faça, porque o risco de um acidente é muito grande, é muito significativo, ok? Então, assim, é uma ação que você não deve fazer, nem por brincadeira, nem por querer ajudar, nem por querer contribuir com outra pessoa, com alguém. Por quê? Porque você não tem nem o treinamento e nem a qualificação. E nessas circunstâncias aí, em vez de você estar contribuindo com a segurança e a saúde das pessoas em volta, dos seus amigos, você está contribuindo com algo que está incorreto e com a possibilidade grande aí de dar errado e ter um problema sério para você, para a empresa, para todas as pessoas envolvidas de forma direta e indiretamente com a atividade. Então, amigo, olha só, atividade em altura só mediante qualificação e qualificação em NR35. E outra coisa, atividades, operação de máquinas e equipamentos, só mediante qualificação específica, treinamento específico para a utilização dessa máquina e desse equipamento, tá? A exemplo de plataforma de trabalho em altura, né? Seja ela articulada ou não, ok? Olha só, utilizar ferramentas inadequadas. Diante das atividades, procure, amigo, planejar toda atividade, somente atividade em altura, ela deve ser planejada. No planejamento, deve ser considerado aí quais são as ferramentas necessárias para a realização da atividade, quais são os recursos humanos, quais são os recursos técnicos, quais são os recursos de segurança do trabalho, e esses recursos devem estar adequados à atividade, certo? Então, ações de utilizar as ferramentas inadequadas, improvisar porque esqueceu um determinado equipamento, amigo, esqueceu um determinado dispositivo, uma determinada peça, uma determinada ferramenta, amigo, não improvisa. É para fazer o que tem que ser feito da forma correta e com segurança. Costumo dizer que a maneira mais rápida de realizar algo é sempre utilizando das ferramentas certas, seguindo o planejamento e fazendo com segurança. Essa é a forma de realizar a atividade mais rápida possível, ok? Olha só, expor-se a riscos desnecessários. Então, amigo, olha, nós estamos vendo aqui uma atividade em que o profissional, nessa imagem aqui, ó, ele está realizando uma atividade em altura, sem sombra de dúvida, mas sem a devida proteção contra a queda, sem a utilização do cinto de segurança, né? E aí vem outros pontos aqui importantes, né? Que é possível observar uma máquina e essa máquina está devidamente bloqueada. Aí precisaria olhar esse andaime aqui, ó. É possível observar que o andaime está montado de forma incorreta, está faltando o piso, a forração completa do piso, né, amigo? Então, assim, de antemão, com relação à atividade aqui em altura, ações estão sendo tomadas de forma incorreta. E olha só, se essa atividade aqui ela não tiver um procedimento para se realizar, ela deve obrigatoriamente ter sido planejada. E se não foi, a atividade tem que ser parada, planejada. Esse trabalhador deve fazer uso dos equipamentos de proteção contra a queda e é só assim realizar a atividade, ok? Aqui nós temos uma imagem representando uma pessoa, ela se coloca na condição de que, olha, detesto ficar confinado por esta cerca, estou saltando sobre ela. Então ele avisa aí o colega, e o colega espere, isso não é uma cerca, isso é uma proteção. E aí o colega pula a cerca e cai no abismo.
Gente, aqui nós estamos vendo uma pequena história em quadrinhos. Uma pessoa desconsiderou uma condição de segurança. Amigo, quantas vezes você se viu nessa situação? Foi definido para você a utilização de um determinado equipamento de proteção e esse equipamento não foi utilizado. Você escolheu não utilizar. Quantas vezes foi definido que você deveria utilizar o cinto de segurança conectado a uma linha de vida e você escolheu não utilizar? E você escolheu a não ficar confinado à utilização do capacete, do óculos, do protetor de ouvido, da máscara. Foi definido que tem que se utilizar a máscara para realizar uma determinada atividade. E, portanto, você escolhe pular a cerca. Não vou usar. Amigo, você está se comportando assim. Você está transpondo uma barreira que é a barreira da segurança, da sua segurança. Amigo, não haja assim. Não negocie com você a possibilidade de fazer o trabalho se colocando em risco, sem utilizar a proteção que está fornecida, disponibilizada, pensada para você. Amigo, funciona desse jeito. Trabalho em altura obrigatoriamente tem que ser realizado com segurança, com proteções, com atitudes, com ações voltadas à proteção. Então, a partir de hoje, amigo, sinaliza o local, isola o local. Se você usa escada, essa escada tem que estar fixa adequadamente. Se é uma situação em que cabe a utilização do cinto de segurança, amigo, é usar o cinto. Não negocie com a possibilidade de não usar o cinto. Não negocie com você mesmo a possibilidade de se colocar em risco. Olha quantas vezes você negocia com você mesmo, com o seu ego. Você quer mostrar para uma determinada pessoa que você é corajoso? Olha aqui, amigo, essa imagem aqui, ó, essa história em quadrinhos representa muito o nosso dia a dia de trabalho. A ideia da NR35 é a realização de trabalho em altura com segurança. Com segurança, e isso depende de suas ações. Isso depende de suas ações, isso depende de ações do empregador, sim, mas se você e eu escolhermos não aplicarmos essas ações no dia a dia, amigo, não tem jeito. A exposição, ela é inevitável, assim como o acidente. Então, amigo, não faça como mostra aí nessa historinha em quadrinhos, não pule a cerca, e que representa aí a utilização de EPIs, a utilização do cinto, a utilização de vários recursos referentes à segurança. E não podem ser de maneira nenhuma negligenciados por mim e por você. Amigo, olha só essa imagem aqui. O andaime não tem guarda-corpo, não tem forração completa, o andaime que está sendo utilizado por esses trabalhadores para atingir o patamar mais alto desse telhado. E aí, amigo, será possível montar uma linha de vida aqui com corda? Ou é mais fácil e mais rápido realizar sem nenhum tipo de proteção? O que você acha aí, meu amigo? Foi a escolha desses trabalhadores. Amigo, que esse tipo de escolha não seja a minha e não seja a sua. Olha só, amigo. Olha a escolha feita por esse trabalhador, se colocando em uma situação extremamente de risco. Amigo, escolha realizar as atividades de maneira segura. Aqui nós temos uma terceira imagem de uma obra onde um trabalhador ele caminha sem nenhum tipo de proteção. Amigo, a quem esse trabalhador está atribuindo a segurança dele? Um acidente aqui certamente vai trazer danos aqui, ó, significativos para ele. Danos para a empresa, sim, mas para ele, em primeiro lugar. Amigo, a partir desse treinamento, eu quero que você se preocupe com você. Observe as atividades do ponto de vista de realização com segurança. Do tópico 35.2.1, que são de apontamentos relacionados àquilo que cabe à empresa, ao empregador.
Assegurar a realização de avaliação prévia das condições do local do trabalho em altura, condições no local. Esse é um outro tópico, um outro ponto que tem relação direta com acidentes do trabalho. O local, ele potencializa a possibilidade de acidentes. Então vamos considerar, vamos lá. Nós temos condições, ações inseguras, ações que são consideradas inseguras, e nós temos condições no local que são consideradas inseguras. Que tipo de condições são essas? Olha só, aqui nós temos um exemplo. Se eu tenho uma edificação no qual tem uma abertura numa laje, ou uma abertura, um determinado espaço confinado, ou um determinado reservatório, algo aqui que tem uma diferença de nível, o que acontece? Esse local, essa abertura, ela não tenha nenhum tipo de sinalização ou proteção, ou esteja tampada, ou esteja coberta, existe uma possibilidade de um trabalhador, eventualmente passando pelo aquele local, cair dentro dessa abertura. E aí sofrer com isso um acidente gravíssimo. Então, o que tem que ser feito em situações em que o local oferece uma condição insegura? Eu preciso tomar providências de segurança. E essas providências do tipo de abertura de uma laje, uma abertura numa laje, uma abertura num piso comum, né, ao nível do térreo, elas têm que ser tomadas de que modo? Ou sinalizadas, isoladas e sinalizadas por meio de guarda-corpo, ou por meio de uma tampa, seja provisória ou permanente, para que o trabalhador ou pessoas que vão transitar nesse local, ao pisar aí, eles não caiam dentro dessa abertura. Ok? Então é primordial. Então existem situações em que realmente as condições do local potencializam o risco de queda. E aí a necessidade de fazer o que, amigo? Planejar a atividade. Planejamento, antecipação, verificação de quais são as condições dos locais e as medidas que devem ser tomadas frente à realização do serviço e frente à realização com segurança. Tá? Olha só, gente, cabe ao empregador, aqui estou falando da empresa, mas olha só, amigo, faz parte da empresa, você e eu, nós somos a empresa, então cabe nós tomarmos ações voltadas à segurança. Nós temos que ter isso como essencial no nosso dia a dia de trabalho. Então é importante aqui o que, gente? Assegurar a suspensão dos trabalhos em altura quando verificar situações de condições de risco não prevista. Eu me deparo com uma situação de risco não prevista, onde eu não consigo controlar o risco de queda, a exposição é iminente, a atividade não pode ser realizada. Eu preciso contribuir com ideias que viabilizem realizar a atividade em altura com controle da exposição ao risco de queda. Simples assim. E esse controle passa pelo quê? Pela possibilidade de utilização de um guarda-corpo no andaime, de uma linha de vida, de uma escada fixada devidamente, amarrada ou na parte inferior ou na parte superior, de modo que não haja o risco dela escorregar. Então, precisam ser tomadas medidas que garantam que, primeiro, eliminem a possibilidade de realizar o trabalho. Digamos assim, a máquina do ar-condicionado. Se eu puder descer a máquina, nós já falamos sobre isso. O ideal seria essa ação. Desci a máquina, reposicionei a máquina do ar-condicionado, portanto, eliminei o trabalho em altura, eliminei o risco de exposição à queda. Então, olha só, essa é uma medida que seria a ideal. Não é possível. Vou utilizar um andaime com guarda-corpo, devidamente ancorado, devidamente fixado, e aí vou realizar a atividade. Ah, ok. Não é possível utilizar o andaime, não é possível rebaixar a máquina, utilizar o andaime, vou usar uma escada. Ok, essa escada tem que estar devidamente fixada. E eu tenho que tomar medidas que, se houver um desequilíbrio, a queda não vai existir. Por quê? Porque eu vou estar usando um cinto de segurança com um talabarte preso a uma linha de vida, a um trava-quedas. Ok? Isso é que é importante entender do ponto de vista de realização de atividades. Diante de uma atividade, o profissional se deparar com uma condição de risco não prevista, a atividade tem que ser interrompida ali até
a neutralização daquela situação de risco. Então, exemplos de condições de risco em ambientes aí de trabalho: a falta de guarda-corpo em patamares. Por exemplo, se eu tenho um local onde é realizado um trabalho e esse local é num beiral de uma laje e não se tem um guarda-corpo, eu preciso de uma linha de vida, mínimo assim. Se não tiver a linha de vida, não tem como realizar o trabalho, gente. Aí precisa realmente reavaliar e buscar uma solução, ou de aplicação de um guarda-corpo, ou de aplicação de uma linha de vida, para que a pessoa não fique exposta ao risco de queda, ok? Olha só, então aqui, falta de guarda-corpo em patamares, andames e máquinas. Gente, não pode existir esse tipo de coisa. E a máquina, ou o equipamento, ou o andame que tem o guarda-corpo, eu não posso montar esse equipamento, essa máquina, sem o guarda-corpo, ok? Para operação, utilização. Falta de pontos de ancoragem e planejamento. Gente, não combina com o trabalho em altura o não planejamento. Então a gente já viu que é um item da NR35. Planejar. Para me cumprir a NR35, nós aprendemos por meio desse treinamento que temos que fazer o quê? Planejamento. Falta de treinamento. Gente, nenhum trabalhador sem a capacitação em NR35 pode se envolver em trabalho em altura. Nenhum trabalhador sem a capacitação, sem essa capacitação que nós temos aqui, pode realizar trabalho em altura, ok? Tem que ter a capacitação e a certificação dessa capacitação, ok? Devidamente assinada por um profissional da área de segurança. Não fornecimento de EPIs, gente. Olha só, se não tiver os EPIs necessários para realizar a atividade não pode ser realizada. É uma condição impeditiva e nós aprendemos isso aqui na NR35, ok? Então, olha as suas ações e diante de uma situação em que o EPI não foi fornecido, é uma condição impeditiva, nós precisamos reavaliar, buscar ter o EPI necessário, ter as condições de contorno relacionadas aos equipamentos de proteção, seja esses individual, os EPIs, seja esses os equipamentos coletivos, para realizarmos a atividade. Olha só, escadas inadequadas, muito importante aqui, né, gente? Escadas é algo que se usa no dia a dia, é algo que se usa com grande frequência. Então, se eu tenho um defeito na escada, se eu tenho a escada na iminência de quebrar, se eu tenho a escada imprópria para a realização da atividade, então ela não pode ser usada. É uma condição em que eu preciso pontuar isso o quanto antes para eliminar essa condição referente a um risco aí de exposição à queda, ok? Falta de isolamento e sinalização, nós já falamos bastante sobre isolamento de sinalização, essa própria figura fala por si só, né? E equipamentos ou ferramentas defeituosas pode ser uma condição insegura no local que pode vir a potencializar riscos de acidentes.